Em Mateus capítulo 14, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: E respondeu Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo, e começando a ir por fundo, começou a clamar e dizer: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu as mãos, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Olha só que palavra maravilhosa, magnífica. A palavra de Deus diz que Jesus ele estava fazendo grandes milagres no meio da multidão e de repente ele pediu para os discípulos entrarem no barco, atravessarem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão e subia para o monte a fim de orar, porque ele precisava estar a sós com Deus. E no meio do mar aconteceu uma tempestade. A palavra fala que eles entraram em desespero, mas Jesus desce e começa a andar sobre as águas. Pedro então começa a falar com o Senhor, achando que era um fantasma. Os discípulos acharam que era um fantasma, mas de repente Jesus ele para e ele fala assim para eles virem até o encontro. Então Pedro, descendo do barco, começou a andar sobre as águas e milagre extraordinário começou a acontecer. Aqui nessa passagem, é uma passagem muito conhecida, mas nós aprendemos lições magníficas com essa passagem. A primeira coisa que nós temos que entender é que a fé verdadeira ela age e não fica somente na intenção. Hoje a fé não é só acreditar, é obedecer mesmo com medo. Pedro, ele estava com medo, mas ele foi obedecer a palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus falou: venha ao meu encontro, Pedro, sobre as águas, ele desceu e foi. Ele foi o único homem na face da terra que andou sobre as águas. E quando você crê na palavra do Senhor, você também irá andar sobre as águas. Apenas acredite na palavra, que Deus é poderoso para fazer. Segundo, Jesus está no controle mesmo no meio da tempestade. Nem toda dificuldade significa que você está fora da vontade de Deus. Jesus sabia exatamente que estava tendo uma tempestade no meio do mar e o que iria acontecer. Mas ele falou: olha, atravesse para o outro lado. E quando eles obedeceram, eles enfrentaram a tempestade, mas nem toda a tempestade é do inimigo. Muitas vezes a tempestade é o próprio Deus que está permitindo você passar para aperfeiçoar o teu caráter. Então confie no Senhor. Terceira coisa, enquanto o foco estava em Jesus, a fé se sustentava. O problema não foi a tempestade, foi a mudança do foco. Pedro, quando ele começou a dar os primeiros passos sobre as águas, a palavra fala que ele estava indo bem, mas de repente ele começa a olhar para a tempestade e começou a afundar. Deus ele quer que nesse dia você não olhe as dificuldades, os problemas que você está enfrentando. Deus quer que você olhe unicamente para Ele e enfrente os seus problemas a fim de vencer todos eles em nome do Senhor Jesus. Quarto, o medo faz a fé enfraquecer. A palavra fala no versículo 30 do capítulo 18: e reparando na força do vento, ele teve medo. Ou seja, quando damos mais atenção à circunstância do que à palavra de Deus, nós começamos a afundar. Deus não quer que você fique olhando para a circunstância, mas olhe para a palavra. Sabe por quê? Porque Deus fala em sua palavra em Hebreus 11:6 que aquela pessoa que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar o Senhor, e que Ele é galardoador daquelas pessoas que o buscam. 5. Afundar não significa fracasso definitivo. Pedro começou a afundar, mas ele começou o quê? A clamar por socorro. Se você está afundando, clame ao Senhor por socorro. E Jesus então imediatamente ouviu o clamor sincero de Pedro e estendeu a mão e o puxou. 7. Quem vive experiências com Jesus passa então a adorá-lo. A palavra fala que no momento que Pedro foi pego por Jesus e ele entrou no barco, a tempestade cessou. Os discípulos se prostraram e começou uma adoração profunda. Quem é este homem? Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Quando você passa muitas vezes por problemas e dificuldades, muitas vezes permitido por Deus, isso não é o fim. Deus está aperfeiçoando o teu caráter a fim de você se tornar uma pessoa mais parecida
com Jesus. Receba esta palavra nesse dia, fique com essa frase em sua mente: é melhor tentar andar pela fé e precisar da mão de Jesus do que nunca sair do barco. Se você nunca sair do barco, você nunca vai ter experiências com Deus, mas quando você começa a andar pela fé, ainda que comece a acontecer várias coisas para tentar te estimular e tentar te derrubar, mas você vai desfrutar experiências maravilhosas com Deus. Receba essa palavra em teu espírito e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.